detalhes. Está preparado? Então vamos abrir a palavra de Deus. E eu convido você a abrir comigo a palavra de Deus para ler alguns textos. Primeira questão que nós precisamos entender no contexto do juízo final. Deus vai julgar exatamente o quê? O que é que será considerado no juízo? Deus vai considerar o que a gente faz, o que a gente pensa. Deus vai considerar as intenções do coração. Deus vai julgar as caridades, as coisas boas que você fez em favor de alguém. O que é que Deus vai considerar no juízo final? Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 12. Vamos abrir a Bíblia. Esse texto fica logo depois de Salmos e Provérbios. Aí você tem Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 12, versículo 14. Está escrito assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ouviu? Então esse texto responde à nossa pergunta. A pergunta foi: Deus vai considerar o que no julgamento? E aqui diz: Deus vai trazer a juízo todas as obras. Vou te falar uma coisa. Todas as obras. Ou seja, tudo que você e eu fizemos desde o nosso nascimento até o dia da morte, até o último dia de vida. Tudo que a gente fez durante a vida inteira será considerado no juízo de Deus. Agora veja só, o fato de Deus considerar as obras não significa necessariamente que você vai ser salvo pelas obras, mas as obras revelam a sua motivação, as obras revelam a sua intenção, as obras revelam o que realmente está por trás daquilo que você fez. Tem pessoas que fazem coisas boas por motivações erradas, e tem pessoas que cometem coisas erradas com boas intenções. Entendeu? Por isso, Deus vai trazer a juízo todas as obras, tudo aquilo que as pessoas fizeram, de bom e de mal. Mas Deus não vai considerar simplesmente o que foi feito, e sim o porquê foi feito ou porquê não foi feito. Porque Deus, ele não é como o ser humano. O ser humano só olha a aparência. Por exemplo, tem gente que dá uma cesta básica para uma família, ok? Dar uma cesta básica é uma boa coisa, não é? Claro que é. Mas às vezes essa pessoa que deu a cesta básica, ela tem outra intenção no coração. Às vezes ela deu a cesta básica querendo que a pessoa vote nela nas próximas eleições. Você entendeu? Então foi uma obra boa com uma intenção equivocada, uma intenção errada. Tem gente que faz às vezes uma coisa interessante em favor de alguém, mas na verdade ele não fez por amor, ele fez com outros objetivos, com outros interesses. Então quando diz a Bíblia que Deus vai trazer a juízo todas as obras, significa que Deus saberá julgar tudo que a pessoa fez e o motivo que o levou a fazer. E aí só Deus sabe o que passa no coração de uma pessoa, só Deus sabe o que realmente leva alguém a fazer certas coisas. Tem gente que faz excelentes obras, tem gente que envia ajuda financeira para a pregação do Evangelho, inclusive no Novo Tempo, e não quer se identificar. Você sabia disso? Tem pessoas que não querem aparecer, dizem assim: olha, não diga que fui eu que ajudei, não fale que fui eu que dei. Ela faz isso simplesmente por amor, e não para se aparecer, e não para ser colocado numa plataforma política, ou quem sabe ser aplaudido de pé pela multidão. Deus realmente deseja isso, deseja que nós sejamos verdadeiros e fiéis, e não interesseiros, e não com objetivos e propósitos com segundas intenções. Por isso a Bíblia Sagrada diz aqui em Eclesiastes que Deus vai trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Você sabe que tem coisas boas que as pessoas fazem e que ninguém sabe. Deus vai saber julgar isso e considerar. E existem coisas ruins que as pessoas fazem que elas também escondem. Normalmente as pessoas escondem os seus pecados, não é? Normalmente a pessoa esconde aquilo que ela fez de errado, de mal, de ruim. E existem certos pecados cometidos pelos seres humanos que ninguém sabe, que ninguém imagina. São pecados praticados na calada da noite, ou quem sabe distante dos amigos e da família. São pecados que ficaram escondidos como se fosse uma sujeira embaixo do tapete. Você lembra da história de Davi?
o grande rei Davi. Davi, ele cometeu vários pecados, e alguns desses pecados Davi tentou escondê-los. Especialmente aquele pecado em que ele cobiçou a mulher de Urias, ele cobiçou a mulher do próximo, e depois de cobiçá-la, ele não somente fez isso, mas como mandou chamá-la, e Davi a possuiu como esposa. Ele cobiçou e ainda adulterou. E o marido daquela mulher estava na guerra lutando em favor de Israel. E enquanto o marido estava na guerra, o rei estava se deliciando com a sua esposa. Resultado, o Davi cobiçou, o Davi adulterou, a mulher ficou grávida, e Davi tentou colocar a responsabilidade da gravidez no marido, não deu certo, nasceu a criança, o marido então veio, Davi mandou matar o marido. Veja quanta coisa errada aconteceu somente em um caso: cobiça, adultério, assassinato, mentira, engano, e ainda ele escondeu ou tentou esconder o pecado. Tudo isso aconteceu com Davi. E Davi, por muito tempo, escondeu esse pecado. Foi como se ele tivesse feito uma limpeza na sua casa e jogado a sujeira embaixo do tapete. Aparentemente estava tudo bem, quando na verdade não estava. Até aquele dia em que o profeta Natã foi à casa real, ao palácio do rei Davi, e o profeta Natã chamou a atenção dele e disse assim: Davi, você cometeu tal e tal pecado. E Davi então recebe aquela notícia como um impacto. E o profeta Natã diz assim: Davi, você é esse homem, tu és o homem que cometeu tal pecado. E somente depois desse momento é que o Davi se arrependeu. E quando o Davi se arrependeu, o Davi caiu de joelhos e ele fez uma oração. Uma das orações mais lindas que tem na Bíblia foi feita por Davi. É o Salmo 51. Já leu isso? O Salmo 51 é o salmo de arrependimento de Davi, depois de haver possuído aquela mulher, Batseba, como sua esposa, enquanto na verdade não era. Veja aqui o Salmo 51, eu vou ler apenas 2 ou 3 versículos. Salmo 51, verso 1 diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Olha agora o versículo 7, ele fala assim: purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Olha o verso 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa oração foi feita por Davi logo depois que ele se arrependeu da cobiça, do adultério, do assassinato e das mentiras e enganos que ele havia praticado. Eu estou pregando nesse momento para um homem que está traindo a esposa. Estou falando com você, meu amigo. Você que andou traindo sua esposa. Você que andou saindo por aí com outra pessoa. Eu estou falando também com uma mulher que está traindo o marido. Eu estou falando com você que não tem sido fiel ao seu cônjuge. Você que já adulterou por aí e escondeu esse pecado, ninguém sabe que você fez isso. Mesmo ninguém sabendo que você fez isso, eu quero que você entenda que Deus sabe. Deus sabe o que aconteceu. Então, qual deve ser a sua decisão? Qual deve ser a sua postura agora? A sua postura deveria ser como de Davi: cair de joelhos, fazer uma oração, confessar os pecados para Deus e pedir perdão. Claro que se você cometeu um pecado e que ninguém sabe, só você e Deus sabe, você pode se ajoelhar e resolver esse problema com Deus agora mesmo. Agora, se o seu pecado é público, se o seu pecado é conhecido de outras pessoas, então deve ser resolvido publicamente. Mas se foi um pecado cometido em oculto, só você e Deus sabem, você pode resolver em oculto, não há nenhum problema quanto a isso. Acho que ficou claro para você. Estou falando para uma garota que praticou um aborto. Você praticou um aborto e ninguém sabe que você fez isso. Nem o seu marido sabe, nem o seu namorado, porque você engravidou, não é? Você engravidou do seu namorado. E você ficou desesperada porque não era isso que você queria. Você não estava preparada para uma gravidez, não era? E por influência de alguém você fez o aborto. E agora a consciência está lhe acusando, não está? Pois é, você deve cair de joelhos e confessar o seu pecado para Deus e pedir perdão a Ele. Por quê? Porque o aborto também é errado. É um assassinato a um bebê que está sendo gerado. Existem tantos outros problemas,
pecados e mais pecados, como alguém que se envolveu numa corrupção, que enganou, que mentiu, enganou não sei quem para conseguir mais dinheiro, ou para conseguir uma promoção no emprego, ou para ocupar um posto de maior destaque na empresa. Não importa o que você fez, você pode agora mesmo cair de joelhos como Davi e começar uma vida nova, porque Deus tem um propósito para você. Deus tem um plano. O juízo não é para condenar você, mas o juízo é para dar a você a chance de se arrepender e a chance de confessar os pecados para Deus. Não esqueça que você tem um advogado que ajuda você, aquele que está à direita do Pai e que intercede por você. Amém? O tema do juízo final, ao contrário do que muitos poderiam pensar, que é um programa para dar chicotada nas pessoas, não é nada disso. Esse é um programa de graça, de misericórdia. Esse é um tema que traz para você esperança. Esse é um tema que traz para você uma nova oportunidade, uma chance de recomeçar. O que aconteceu com Davi pode acontecer com você também, tanto no aspecto do pecado quanto no aspecto do perdão. Mas é importante que você coloque um ponto final nessa história, que você pare com isso, que você não faça mais isso, que você comece hoje uma vida nova, que você hoje realmente possa dar uma volta de 360 graus, que você possa a partir de agora, não somente colocar um ponto final nessa história, mas começar uma vida nova com Jesus, e Jesus está do seu lado, e o Espírito de Deus está tocando o seu coração, para que você hoje possa se arrepender e possa voltar a Deus, a Bíblia e a igreja. Tenho certeza absoluta que você vai ser muito mais feliz. Amém? Amém, que assim seja. Esse é o plano de Deus para você e para mim. Agora que está mais clara a ideia do juízo final, é importante entender outro aspecto. A primeira fase do juízo que está acontecendo agora é a mais importante, porque a segunda fase é a fase apenas para comprovar. Então vamos analisar passo a passo. A primeira fase que está acontecendo agora é a fase de investigação. A segunda fase que ocorrerá durante o milênio é a fase de comprovação. E a terceira fase depois do milênio será a fase de execução. Primeiro Deus investiga, depois ele comprova e depois ele dá a sentença final. Esse é o processo normal de qualquer julgamento. Somente que o de Deus é perfeito. Então agora estamos no processo da investigação, é o juízo investigativo. Ou seja, agora, nos dias em que vivemos, Deus está dando chance para todas as pessoas e nesse momento Deus está provando as pessoas para ver se as pessoas são fiéis ou não. Por quê? Porque se você perguntar a qualquer cristão, a qualquer pessoa aqui no Brasil, ou até mesmo fora do Brasil, na África ou qualquer outro lugar do mundo, se você perguntar assim, ei, você crê em Deus? Levanta a mão. Eu acho que todos levantariam a mão. Ou todos, ou quase todos levantariam a mão, dizendo eu creio em Deus. Se nós perguntarmos assim, você tem fé em Deus? Eu acho que todos, ou quase todos levantariam a mão, dizendo eu tenho fé em Deus. Ok, uma coisa é falar que crê em Deus. Uma coisa é falar que tem fé em Deus, uma coisa é frequentar a igreja, uma coisa é ler a Bíblia, outra coisa é perguntar o seguinte, essa pessoa, ela tem fé em Deus de verdade? Ela crê em Deus de verdade? E por que eu estou perguntando isso? Sabe por quê? Pelo seguinte, existem pessoas que têm fé em Deus enquanto tudo vai bem. Existem pessoas que confiam em Deus quando as coisas estão bem. Ela tem um emprego, ela tem uma cama, ela tem os seus móveis, ela tem um dinheirinho guardado, ela tem saúde, ela tem uma família boa. É claro, se as coisas todas estão bem, é muito fácil ter fé em Deus. É muito fácil crer em Deus. Mas o juízo investigativo é o momento em que Deus quer dar a você a oportunidade de demonstrar seu amor por Deus, independentemente da sua situação. Se você estiver bem, seja fiel. Se você estiver mal, seja fiel. O que Deus quer de você e de mim hoje é que sejamos como Jó. Como Jó e como aqueles 3 jovens hebreus. Você lembra dos 3 jovens hebreus que foram lançados dentro de uma fornalha de fogo ardente? Pois bem, Deus está buscando pessoas assim. Você lembra que Jó era fiel a Deus? E o inimigo acusava Deus e acusava Jó, dizendo o seguinte, olha aqui Deus, Jó só é fiel porque ele tem tudo, ele é rico. Ele é rico, ele tem tudo que
tudo, mais do que precisa ele tem. É claro que se uma pessoa tem tudo, é fácil ser fiel. E o diabo disse para Deus, vai lá e tira tudo que Jó tem, eu duvido se ele vai ser fiel. E Deus autorizou ao inimigo para tirar os bens de Jó. E o inimigo foi lá e danificou todos os bens de Jó, acabou com tudo, porque Deus permitiu. E sabe o que aconteceu? Jó não blasfemou, Jó não se revoltou contra Deus, Jó não abandonou a fé, Jó não abandonou a igreja, Jó não ficou chateado com Deus, Jó adorou a Deus. Ele adorou a Deus, mesmo não tendo mais nada. Entendeu? E depois, Deus permitiu ao inimigo que tocasse no corpo dele. Porque o inimigo disse para Deus, olha aqui Deus, Jó só te serve porque, embora ele não tenha mais nada, mas ele tem saúde. Deus falou assim, não, você está enganado, Satanás. Sabe por que Jó me serve? Porque ele me ama. Quer ver? Vai lá e tira a saúde dele. Pode tirar a saúde de Jó, eu deixo você tirar, só que você não pode matá-lo. Eu não permito que você o mate. E o inimigo foi lá e tocou no corpo de Jó. E Jó ficou doente da cabeça aos pés. Ficou uma ferida só, como úlceras e cânceres no corpo todo, da cabeça aos pés. Isso é incrível, não é? E sabe o que aconteceu? Aconteceu algo incrível. Jó estava sem nada, não tinha nenhum bem material, não tinha saúde, perdeu tudo, mas não perdeu o mais importante, a fé, a confiança em Deus. Jó foi provado e aprovado. Jó passou por toda esta situação e permaneceu firme, permaneceu de pé. Resultado? Mais na frente, Deus lhe deu em dobro tudo que ele tinha. Deus restituiu tudo que ele tinha. Louvado seja Deus. Amém? É isso, meu amigo. Vale a pena ser fiel. Estamos vivendo no tempo do juízo de investigação. E você? Está firme? Tem sido fiel? Confia em Deus nos momentos bons e nos momentos ruins? Eu vou fazer um intervalo agora e logo depois a gente vai voltar para entender melhor o processo, a sequência, o andamento do juízo final. Até já.